Olá, seja muito bem-vindo ao Plenárias. Aqui você acompanha o resumo das sessões do Supremo Tribunal Federal. Nesta semana, os ministros decidiram que o número de empregados não é critério para a criação de sindicatos. Fique com a gente, nós vamos explicar tudo para você. O Plenárias já está no ar. Eu sou Flávia Alvarenga e juntos vamos acompanhar os destaques da semana. Aqui comigo no estúdio a nossa consultora Karina Zucolotto. Olá, Karina. E antes da gente ir para a análise do julgamento da semana, um registro. Essa semana, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre os dados do relatório Justiça em Números 2024, que foi recém-divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. O presidente reforçou o aumento na produtividade do judiciário em quase 7% e destacou números envolvendo a digitalização de processos e também a composição de gênero e raça nos quadros da justiça. Vamos ver. Em matéria de raça e gênero na justiça brasileira, nós temos 14,25% de magistrados e magistradas que se autoidentificam como pessoas negras. E temos 27% de servidores que se identificam como negros. Temos uma participação feminina na magistratura de 36,8% e temos 53,5% de servidoras do sexo feminino. A digitalização da justiça brasileira alcançou 90,6% e os processos novos que ingressaram em 2023, 99,6% são processos eletrônicos. Essa transição do físico para o eletrônico é muito importante. Bem-vindos, ministro Luiz Fux, ministro Flávio Dino. Essa transição do físico para o eletrônico foi capaz de reduzir em mais de 30% o prazo de duração dos processos. Sempre gosto de lembrar, ministro Fux, na sua gestão, o avanço na digitalização e no Justiça 4.0. Karina, esse aumento na produtividade se deve à digitalização, foi o que frisou o presidente do Supremo. Olha só, Flávia, é muito interessante essa justiça em números porque acaba trazendo uma transparência muito grande dentro da administração pública e aqui, quando o ministro Luiz Roberto Barroso traz esses números, traz justamente essa transparência dentro do próprio Poder Judiciário. E aí foram vários pontos que foram destacados por ele, seja em matéria financeira, seja em matéria de políticas públicas envolvendo questões de raça e gênero. Veja, dos servidores públicos no Poder Judiciário em todo o Brasil, em toda a justiça brasileira, mais de 50% já são mulheres, um público feminino. E há uma grande preocupação do ministro, principalmente do ministro Luiz Roberto Barroso, para que haja essa igualdade de gênero dentro dos tribunais em todo o Brasil. Mas como você perguntou e disse exatamente, o grande destaque é dessa eficiência que foi demonstrada por esses números a partir dessa digitalização dos processos judiciais. Então, eu sou de uma época, Flávia, não muito distante, mas eu ainda peguei a fase do processo físico, em que nós íamos até o Tribunal de Justiça para analisar o processo, ver o andamento, o despacho do juiz, a cota do Ministério Público, a manifestação da parte contrária, a gente tinha que tirar xerox daquele documento, então havia um dispêndio de tempo, de gasto. Quando o processo era em outra cidade, havia a necessidade do deslocamento, ou às vezes até de contratação de advogados em outras localidades para poder ver esse andamento para a gente. E a digitalização dos processos, que acaba, de acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, trazendo um número aqui de 90,6% de todos os processos no Brasil estão digitalizados, isso tudo acaba indo por terra. Por quê? A partir de um acesso com a internet, eu, advogada, consigo acessar esse processo e ver o andamento, eu consigo peticionar por meio eletrônico. O juiz de qualquer lugar do mundo, ele tem acesso para poder despachar ou ter acesso àquela informação que ele necessita para uma decisão judicial, e isso traz
a eficiência e a eficácia de um princípio constitucional que está lá no artigo 5º, que faz parte dos direitos individuais de todo cidadão, que é a celeridade processual. Todos nós temos direito a um processo que tramite, que ande no Poder Judiciário, seja, veja, um processo judicial ou mesmo um processo administrativo, que ande de forma mais rápida, para que a gente tenha aquele resultado de uma forma mais célere. Então, a gente fala no princípio da celeridade. E essa digitalização dos processos, os processos judiciais eletrônicos e também os processos administrativos, vem justamente ao encontro dessa eficiência e, com esses números, a transparência da administração pública no Poder Judiciário, Flávia. Quando a gente fala da celeridade, a gente quer dizer que tramita mais rapidamente por menos anos, né? Exatamente. E é o que todo cidadão quer. Exatamente. Muitas vezes as pessoas dizem, eu vou entrar com o processo e não sei quando ele vai terminar, mas que termine o quanto antes e não haja tanta demora. O processo judicial, ele permite que esse número, conforme o próprio ministro Luiz Roberto Barroso salientou, diminua a expectativa da finalização desses processos. Tá ótimo, obrigada. Essa semana, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que não há representatividade em sindicato criado com base em números de empregados. A repórter Marta Ferreira tem os detalhes. A questão chegou ao Supremo por meio de um recurso apresentado pelo Sindicato da Micro e Pequena Indústria do tipo artesanal do Estado de São Paulo, o SIMP. Em discussão, saber se a entidade possui ou não representatividade sindical em relação às micro e pequenas empresas com até 50 empregados e, em consequência, se tem direito a receber contribuição sindical. Alega também que existe um acordo judicial firmado com a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que garante a representatividade do SIMP em relação às micro e pequenas indústrias artesanais no Estado. No recurso, o SIMP contesta uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que determinou que o sindicato não representa uma categoria econômica e, portanto, não tem direito à contribuição sindical. O relator do caso é o ministro Dias Toffoli, que confirmou a existência de repercussão geral, ou seja, a decisão tomada pelo STF servirá de parâmetro para processos semelhantes em discussão no restante do país. O julgamento havia começado no plenário virtual em outubro de 2021. O ministro Dias Toffoli havia negado o pedido feito no recurso. Porém, o ministro Edson Fachin pediu destaque, levando a discussão para o plenário físico, onde o julgamento começou do zero. Toffoli afirmou que a Constituição Federal garante a livre associação profissional ou sindical, mas com limites estabelecidos. Assim, Toffoli manteve o voto apresentado no plenário virtual, negando o pedido feito no recurso. O relator entende que o reconhecimento com base no número de profissionais é incompatível com o conceito de categoria profissional ou econômica. Verifica-se que o acórdão, a meu ver, do TST, Tribunal Superior do Trabalho, está em harmonia com a Constituição, não havendo, portanto, que se realizar qualquer reparo. Poderemos ter de 50, poderemos ter o de 100, poderemos ter o de 50 ou de 200. Evidentemente que isso seria possível à medida em que a Constituição o permitisse. Mas a Constituição estabelece parâmetros e a consolidação das leis trabalhistas também o faz na sua regulamentação. O ministro Edson Fachin abriu divergência, entendendo que microempresas e empresas de pequeno porte têm direito ao associativismo com fundamento econômico. A liberdade de associação, incluindo a sindical, deve ser, segundo penso, harmonizada com o direito de uma categoria ser defendida por um sindicato que disponha dos meios necessários à consecução dos objetivos constitucionais deferidos a essas entidades, dentre os quais destaca-se a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inciso 3º daquele mesmo artigo 8º da Constituição, participação obrigatória nas negociações coletivas de trabalho, inciso 6º,
daquele artigo 8º também da Constituição, bem como denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União, o que, aliás, tem assento no parágrafo 2º do artigo 74 da Constituição, bem como ajuizar ações diretas e ações mandamentais coletivas perante a jurisdição constitucional, o que, aliás, também densifica o inciso 70 do artigo 5º e o inciso 9º do artigo 103 da Constituição. Os demais ministros acompanharam o relator. Além da alusão na tese à quantidade de empregados, nós acrescentemos a seguinte expressão: ou qualquer outro critério relativo à dimensão da empresa, para que não haja dúvida de que amanhã alguém pode ter uma ideia de tirar o número de empregados e botar faturamento ou receita bruta. Não. Realmente é unicidade, um sindicato por categoria econômica profissional, até que uma nova Assembleia Nacional Constituinte altere o artigo 8º, 2º da Constituição. Em que pese esse trabalho bem realizado, em que pese eu entender que deveria poder existir no mesmo território, mas a Constituição traz um obstáculo que, ao meu ver, intransponível, a unicidade. E não é realmente a questão de 50 empregados ou microempresas, não é uma atividade econômica que pudesse caracterizar um novo sindicato. O plenário, por maioria, negou o pedido feito no recurso. Karina, a decisão dos ministros foi o seguinte, que é a categoria econômica que define, que é determinante para a representatividade do sindicato. E não o número de funcionários. E ainda mais, Flávia, se já houver naquela localidade um sindicato para aquela categoria ou para aquela determinada profissão ou setor econômico, não pode haver um outro sindicato representativo. Então, esses sindicatos, eles são criados para representar os trabalhadores, justamente fazer a defesa dos seus interesses difusos e coletivos frente aos empregadores, aos seus patrões, justamente por conta dessa diferença de poder dentro da relação contratual. E se um sindicato, quando ele é criado dentro de uma cidade ou, de repente, dentro de um determinado estado, já for representativo dessa categoria, não se pode criar um outro sindicato, ainda que para justificar que aquela categoria é de pequenos industriais ou que tem um número X de funcionários. Essa foi a decisão dos ministros no plenário desta semana, numa sessão única que nós tivemos apenas na quarta-feira. E é importante a gente lembrar que quando a gente fala dessa criação de sindicatos e desse direito sendo trazido para uma discussão no plenário do Supremo, a gente está falando de direitos fundamentais também. De quem? Dos trabalhadores, sejam eles urbanos ou rurais. Toda essa base para a representatividade desses sindicatos está na própria Constituição. E o ministro lembrou bem o artigo 8º da Constituição, inciso 2, que fala justamente do chamado princípio da unicidade sindical. Então, diz assim, o artigo 8º da Constituição, inciso 2, cada profissão ou setor econômico, um setor econômico pode ser na área de comércio ou na área de construção civil. Cada profissão pode ser de professores, de metalúrgicos. Então, para cada um deles deve haver a representação de um único sindicato dentro de uma base. O que é uma base? Uma cidade, o estado, aqui no Distrito Federal, a possibilidade de ter um sindicato nacional também, em algumas hipóteses, mas não pode haver dois sindicatos para a mesma categoria. E o que nós tínhamos aqui neste caso concreto, lá no estado de São Paulo, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que para a representação daquelas pequenas indústrias de artesãos já havia um sindicato representativo daqueles profissionais e que a coexistência dos dois não poderia acontecer por violação do artigo 8º. Por isso esse assunto veio parar no Supremo. É um direito social, um direito fundamental do trabalhador, mas que deve seguir a regra prevista na própria Constituição.
Regra agora é que é uma repercussão geral. Exatamente. Essa decisão, bem lembrado, Flávia, foi tomada em recurso extraordinário, que é um tipo de recurso que só cabe aqui no Supremo Tribunal Federal e que tem repercussão geral reconhecida. O que isso significa, e nunca é demais a gente explicar sempre. A repercussão geral é um tipo de filtro que foi criado a partir de 2004 pela Emenda 45 para dizer quais são os tipos de assuntos que o Supremo pode julgar aqui no plenário ou dentro da sua própria competência, para evitar que múltiplos processos trazendo a mesma discussão cheguem até o Supremo e demande decisões reiteradas e repetitivas. Não, a repercussão geral, então, cria-se um filtro para dizer assim, olha, de milhares, de centenas de processos que discutem aquele mesmo tema, nós vamos fazer subir um aqui para o Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, todos aqueles outros recursos que estão nas instâncias inferiores ficam paradinhos ali esperando essa decisão do Supremo, que vai ser de observância obrigatória por todos os tribunais e todos os juízes que têm esses recursos paralisados. O que eles vão fazer? Depois do Supremo tomar essa decisão, como foi esse o caso do recurso extraordinário, essa decisão obrigatoriamente tem que ser aplicada nesses recursos, por força do próprio Código de Processo Civil, que assim determina, o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal, a teoria dos precedentes judiciais, que veio reforçada depois do CPC de 2015 e que colabora com o princípio da segurança jurídica e da uniformização da interpretação da Constituição. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não confio no judiciário, porque um juiz decide de uma forma e outro juiz decide o mesmo caso de forma diferente. Com essa ideia da repercussão geral, nós vamos ter o quê? Processos em que se discute se é possível a criação de outro sindicato dentro de uma mesma base tomada com um parâmetro o número de funcionários. O Supremo disse, não pode. Então, se esse processo discutindo esses termos ou esses limites em outros processos estiverem aguardando a decisão do Supremo, os juízes vão fazer o quê? Vão pegar essa decisão do Supremo Tribunal Federal dessa semana e aplicar para esses outros casos semelhantes ou idênticos e fazer com que haja, portanto, essa uniformidade de interpretação da Constituição, do princípio da unicidade sindical previsto lá no artigo 8º, inciso 2 da Constituição, e dessa forma trazer a todos os brasileiros dentro que se socorrem ao Poder Judiciário o princípio da segurança jurídica. Tá ótimo, Karina. E no próximo bloco, o ministro Alexandre de Moraes se despede da presidência do TSE. Não saia daí, eu te conto já, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Plenárias. Essa semana teve a última sessão de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, presidida pelo ministro Alexandre de Moraes. Segunda-feira, dia 3 de junho, a ministra Carmen Lúcia toma posse na presidência da Corte. Moraes recebeu homenagens dos colegas e, na despedida, o ministro voltou a defender o combate às fake news. A repórter Carolina Chaves acompanhou. A homenagem começou pela ministra Carmen Lúcia, vice-presidente da Corte. Ela fez referência aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e lembrou o pulso firme do ministro no momento em que o país precisou enfrentar ataques à democracia. Carmen Lúcia falou que o ministro era a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. As pessoas se voltam com muita frequência, egoisticamente, a interesses particulares próprios. E Vossa Excelência dá uma demonstração e de que sou testemunha direta, permanente, de compromisso com a coisa pública, com o bem público, mas com o interesse público democrático. E este é um diferencial que para todos faz diferença, e principalmente nesses momentos mais recentes que nós vivemos, em que corria-se risco mesmo a democracia brasileira e o Estado de Direito, e a atuação do Tribunal Superior Eleitoral sob a presidência de Vossa Excelência desempenhava um papel fundamental para que a gente mantivesse a democracia não apenas garantida, mas fortalecida no país, o que aconteceu efetivamente.
Em seguida, a ministra apresentou um vídeo produzido pela comunicação do tribunal com a trajetória de Alexandre de Moraes e as principais ações à frente da corte desde o dia 18 de agosto de 2022, quando tomou posse no TSE. A intervenção da Justiça Eleitoral será mínima, porém será célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas. Em vários discursos foi lembrada a atuação de Alexandre de Moraes em pautas importantes para diminuir a desigualdade na política, como a edição de resoluções para favorecer a participação de indígenas, negros e mulheres com a implementação de políticas de cotas. Outro destaque foi para a aprovação de regras que limitam e controlam o uso da inteligência artificial nas eleições deste ano. Em dezembro de 2023, Vossa Excelência firmou acordo de cooperação técnica com a Anatel para coibir abusos cometidos na internet e obter a pronta retirada de conteúdos digitais que disseminam fake news. Ao longo deste ano, foram aprovadas em plenário diversas resoluções que se voltam contra a utilização das virtualidades da inteligência artificial quando em desacordo com as imposições da ética democrática. O ministro Alexandre de Moraes agradeceu a homenagem e o apoio dos ministros e da sua equipe. Ele afirmou que o combate à desinformação pela Justiça Eleitoral deve continuar. Nós aqui no Tribunal Superior Eleitoral avançamos nas eleições, avançamos na jurisprudência, avançamos nas resoluções para demonstrar que essa verdadeira lavagem cerebral, que é feita por meio de algoritmos não transparentes, eu diria em alguns casos, algoritmos viciados para determinadas bolhas, que isso será e continuará sendo combatido aqui na Justiça Eleitoral. E que a Justiça Eleitoral, seja a ministra Carmen, ministro André, ministro Floriano, doutor Paulo, que seja um exemplo do que há de mais moderno no combate à desinformação. Karina, nos últimos anos a gente vem observando cada vez maior a participação nas redes sociais, muita informação e muita desinformação. Como o presidente do TSE disse, a bandeira agora nas próximas eleições municipais, é o combate a essa desinformação. Exatamente. Olha só, Flávia, é importante que a gente se lembre que a tônica para as últimas eleições gerais foi a fake news. E isso não significa que, não obstante tenha sido dada um holofote muito maior para essas eleições, para a inteligência artificial, as fake news também continuam dentro desse pacote de desinformação e de combate ao TSE. Então, uma coisa, veja, a inteligência artificial, ela não vem para substituir a fake news, mas ela vem para se somar e o tribunal, na força e no fortalecimento, para acabar com todas essas desinformações que podem acabar levando a um discurso de ódio, a uma ideologia nazista, fascista, antidemocrática, discursos de uma certa forma homofóbicos também. Então, tudo isso deve ser combatido não só pelos provedores de internet, dentro desses acordos que são feitos a partir do tribunal. Em ano de eleição, geralmente, eles sempre fazem uma conversa para que existam acordos para, vamos tentar controlar e ajudar a combater esse tipo de informação falsa. Exatamente, porque a democracia é mais um direito que deve ser exercido que dentro dessas eleições de 2024, em que os municípios, a população de todo município, os eleitores, não a população, mas os eleitores dos municípios de todo o Brasil vão às urnas para eleger os seus prefeitos e vereadores. Aqui no Distrito Federal a gente não tem eleições, aqui é só a cada 4 anos, mas essa não é a realidade do restante do país em relação a esses municípios. Então, em fevereiro deste ano, os ministros aprovaram lá no TSE pelo menos 12 resoluções do tribunal que estabelecem justamente regras para complementar o que a legislação já determina sobre a condução do processo eleitoral, que esse ano vai ser feito
pela nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, como a gente viu na reportagem, mas que são regras que vêm também para dizer o que pode e não pode nas propagandas eleitorais deste ano de 2024. Então, as propagandas eleitorais, elas começam a partir de 15 de agosto deste ano e essas resoluções acabam delimitando alguns pontos para que os candidatos ou as candidatas, as coligações e federações partidárias, os partidos políticos se atentem bem para o que devem e o que podem fazer e aquilo que não podem fazer. Então, eu anotei aqui algumas situações, por exemplo, que o Tribunal Superior Eleitoral proibiu uma coisa que está bastante na moda hoje e vem com a tecnologia, que é a deepfake. O que é essa deepfake? É uma tecnologia utilizada para trocar a face ou a imagem das pessoas e trazer aquilo como se fosse algo bastante real e acaba, de uma certa forma, confundindo as pessoas sem saber se é realidade ou não. Acaba acreditando, né? Usa a imagem, a voz de alguém e distorce aquele conteúdo. Isso é desinformação, Flávia. Então, a deepfake, ela acaba sendo proibida. E toda vez que for utilizada a inteligência artificial, de repente, para trazer algo nesse sentido, o eleitor tem que ser informado. Então, vem ao encontro desse propósito do Tribunal Superior Eleitoral justamente para o combate a essa desinformação. Então, há uma restrição também ao emprego de robôs para que esses candidatos possam fazer a abordagem de eleitores. Não pode utilizar esses robôs. Há uma obrigação também de se responsabilizar esses candidatos quando houver uma informação falsa ou essa fake news, para se retirar aquele anúncio do ar imediatamente, sob pena dele responder por aquelas campanhas de conteúdos que justamente promovem essa disseminação de discursos de ódio ou atos antidemocráticos e assim por diante. Então, vejam, são resoluções que trazem essas regras, que se somam às leis eleitorais, à lei dos partidos políticos, à lei das eleições, para que nessas eleições de 2024 tudo transcorra da forma mais democrática possível. E agora, sob a condução da ministra Carmen Lúcia, na segunda-feira, à presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Tá ótimo, Karina, obrigada. E para encerrar um serviço, a Justiça Eleitoral lançou uma nova campanha de incentivo à participação de pessoas voluntárias para trabalhar nos dias de eleição. Com a mensagem, todo mundo tem um talento especial para ser mesária ou mesário. Quem coloca esse talento em prática faz a democracia crescer. A campanha está sendo veiculada em emissoras de rádio e televisão de todo o país. E além também do canal da Justiça Eleitoral no YouTube e nas redes sociais do TSE. Vamos assistir. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Para se voluntariar, basta ter 18 anos e estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. Todas as informações você encontra no canal do Mesário, no endereço justiçaeleitoral.jus.br/eleições/mesário. Tudo sem acento e sem cedilha. A edição de hoje fica por aqui. Karina, muito obrigada pela sua presença. E lembrando que você também pode acompanhar o Plenárias pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Continue aqui conosco na TV Justiça e até a próxima. Tchau!